poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem, Ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Do outro lado canto do outro lado canto. Do outro lado canto. Pela graça, você recebeu vida. Seu coração foi aquecido pelo amor de Deus. Você experimentou a verdadeira liberdade dada pelo poder de Deus. Mas o que Ele reservou para você agora? Nos que o pecado escravizou, a vida pode reinar. Podemos responder a Deus em amor, e em amor cada vez maior, vencendo a frieza no coração imposta pela iniquidade.
Aos presos que carregam pesos e culpas, vícios, aflições e medos, está ao alcance ser perdoado, sarado, liberto, está vivo com um coração forte, com a mente livre e nova. O que será que te espera nessa conferência? Não esqueça, o trabalho de Deus em nós é sempre mais, é sempre muito mais. Você está pronto para conhecer o relacionamento com Deus em um novo nível? Não só para ver o que Ele faz, não só ouvir um chamado, não só receber uma comissão teórica dele. Deus tem um novo momento para a sua vida. Chegou a hora de fortalecer as mãos e os joelhos, de erguer os olhos para algo mais. É tempo de crescer, de servir, exercer os seus dons, profetizar, trabalhar, encher as mãos daquilo que Deus está carregando. É o tempo de aumentar sua intimidade com Ele, se inflamar com o que está no coração de Deus, de influenciar outros, ganhar almas, salvar perdidos, de se tornar cooperador com Ele. Levante-se e avance. Tudo o que você viveu até aqui foi só o começo. Deus tem muito mais. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu entre eles a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ao juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo que houve naquela terra, teve uma grande fome para os seus campos e para apacentar os porcos. A sua versão deve estar na NVI, mas eu vou terminar aqui nessa. E caindo em si, e desejava, desculpe onde estava, apacentando os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e vou dizer-lhe: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando estava ainda de longe, viu o seu pai, se moveu de uma íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho começou a falar ao pai, e disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e põe um anel em sua mão e sandália aos seus pés. E trazendo um bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho que estava morto reviveu. Aquele que tinha se perdido foi achado, e começaram a se alegrar muito. E o seu filho mais velho, quem foi? Estava no campo, e vendo que, quando veio, chegou perto da casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disseram: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, presta atenção nisso, e saindo o pai, foi ter com ele. Mas respondendo, disse ao pai: eis que sirvo a ti há tantos anos, como um escravo, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com prostitutas, matou-lhe um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegramos e regozijamos, porque o seu irmão que estava morto reviveu, ele estava perdido e foi
até aí. Glória a Deus. Obrigado, pessoal aí da mídia, que me deu ali a versão mais nova. Glória a Jesus. Queridos, eu quero trazer essa reflexão para vocês. A primeira coisa, antes da gente entrar aqui no texto, eu preciso falar duas coisas para vocês. A parábola, as parábolas eram histórias que Jesus contava para sintetizar ou para representar algo no reino dos céus. E muitas dessas histórias não eram criações de Jesus, muitas histórias dessas que ele ministrava acontecia naquela época. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo era normal. Quando dois brigavam, um ia lá na plantação do outro e semeava o joio. Isso era normal acontecer. E várias outras parábolas. Tanto é que a do bom samaritano também era muito comum acontecer naquele trecho entre Samaria, e a Judeia. E uma das coisas interessantes que a gente tem que entender é que Jesus ele representa a parábola, quando ele fala sobre as parábolas, ele quer deixar uma mensagem fixa em nossos corações do reino dos céus. E Jesus está ministrando para os fariseus, e ele começa a contar várias parábolas sobre o reino dos céus. A gente vai ver da ovelha perdida, da dracma perdida e principalmente do filho pródigo. Porém, essa parábola do filho pródigo, a gente precisa se atentar em um detalhe. São quantos personagens que tem na parábola? 3 personagens. Na verdade, se você contar com a história, em 1226 anos, foi que separou a Bíblia, depois de Cristo, separou a Bíblia em capítulos. 1500 anos depois, separou a Bíblia em versículos. E nessa separação de versículos, colocou o título. E o título da parábola do filho pródigo tem tudo a ver com o filho, que saiu de casa. Porém, tem 3 personagens, e o personagem principal que Jesus já inicia não é o filho. Olha o que Jesus inicia, a palavra diz, um certo, tinha 2. Então vamos lá, o personagem principal que a gente entende, na parábola, quando Jesus estava ministrando aos fariseus, é Deus. Porque Deus representa o Pai, que tinha 2. Vamos lá, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 1, 3, 4, diz assim, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem com alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos fomos consolados por Deus Pai. A gente precisa entender que o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Existe uma paternidade de Deus. E eu quero ministrar sobre isso nessa noite. Se você entender se Deus é o Pai, aqueles 2 filhos eram filhos que estavam dentro da casa do Pai ou no ambiente do Pai. Eram 2 filhos que criam, que estavam crendo no Pai. Então, se a gente entender hoje aqui, aqueles 2 filhos eram como se fossem 2 cristãos, 2 crentes, aqueles que frequentam a igreja, aqueles que estão na casa do Pai. Porém, eu quero relatar isso, que é muito importante a gente saber qual dos 2 a gente não pode ser. Na verdade, qual dos 2 a gente precisa se identificar mais nessa noite. Veja só, ele tinha 2 filhos, e eu lhe digo, quantos de nós aqui, quando começamos a nossa fé no Evangelho, conhecemos pessoas que começaram conosco e hoje não estão mais na igreja do Senhor, não estão mais na presença do Senhor. Alguém conhece? Então veja só, é nítido que a gente vai ter aquele que estava dentro da casa do Pai e aquele que sai da casa do Pai. Por quê? Porque muitas pessoas são movidas por desejos de ter algo que por muitas vezes Deus não quer sobre a nossa vida. E por querer este desejo, por muitas vezes nós apresentamos crises de fé. E a frustração em Deus é a pior coisa que um crente pode ter. Então veja só,
aquilo que você não tem hoje não quer dizer que Deus venha liberar sobre a sua vida. Porém, é mais fácil Deus trabalhar na multiplicação daquilo que você tem do que você buscar algo em outro lugar. Amém? Porque vale mais um dia na presença em Deus do que 1000 em outro. Quando Deus virou para aquela multidão e disse assim: ei, alimenta vós a multidão, para os discípulos disseram o quê? Para Jesus, disse: Senhor, mas não temos 300 denários para comprar pão para que cada um comece um pouquinho. Ele diz: o que vocês têm? Nós achamos aqui 5 pães e 2. Quando Elias vai para aquela mulher, ele disse o quê para ela? O que é que você tem? Ela diz: um pouco de farinha na botija e Então é muito mais fácil Deus multiplicar aquilo que está no teu coração e fazer prosperar. Porque se a gente entender isso, a gente não vai observar as coisas que estão lá. E nós vamos entender primeiro o filho mais novo, que era aquele que olhava as coisas que estavam ao seu redor. É muito fácil as pessoas que estão na casa do Senhor, na presença do Senhor, ser influenciado com as coisas que estão ao nosso redor. E é claro, porque muitas vezes nós queremos, observamos, desejamos, assim como Asaf. Quem sabe o que é Asaf? Asaf é o escritor do Salmo 73. Se você ler o Salmo, você vai ver que é uma pessoa que está dizendo assim: Senhor, estou desistindo, não quero mais. Eu estou vendo a prosperidade dos ímpios, mas ali o fulano parece que não tem doença nenhuma. O fulano está tão rico e da boca dele saem maldições a ti. Senhor, a Bíblia diz assim, lá no Salmo 73, meus pés quase se desviaram da sua presença, mas eu entrei na casa de Deus. Eu entrei na presença de Deus e eu vi que aquilo que eles tinham de prosperidade era passageiro, mas aquilo que Deus tem reservado para a minha vida é eterno. Sabe, quando a gente olha para as coisas que estão em nossa volta, a gente começa a ser tentados. A estratégia de Satanás ainda continua a mesma até hoje. É entregar a você, por muitas vezes, aquilo que você acha que é bom, que é maior para você. Quando ele vira para Eva, ele diz assim: ei, Eva, se você comer desse fruto, você será semelhante a Deus. Foi isso que ele falou? Ele diz: será como? Será como? Então vamos lá. Um tablet é igual a um celular, mas eles são Por quê? Passa e-mail, entra no WhatsApp, são semelhantes, mas não são E a palavra de Deus diz que quando ele falou isso, a serpente falou, os olhos dela desejou ter o conhecimento do bem e do mal. A gente precisa entender que aquele filho mais novo, ele teve o desejo de coisas que estavam externas na casa do pai. Na casa do pai existia uma proteção, da casa do pai existia a presença de Deus, existiam as promessas de Deus, mas ele começou a observar lá fora e dizer: não, peraí, eu estou observando ali o vizinho, poxa, o vizinho tem um carro do ano, mas eu estou aqui todo dia acordando 4 horas da manhã, trabalhando aqui na lavoura do meu pai. Quando é que eu vou comprar um carro desse, meu Deus? Meu Deus, já pedi tanto ao Senhor. Já pedi tanto ao Senhor um namorado, né, o varão. Não encontro ninguém. Você está com a igreja cheia de solteiro e diz: não, aqui não tem. Aí às vezes vai procurar no mundo. E eu vou dizer uma coisa certa: julgo desigual é a pior coisa para o cristão. Não caia nessa besteira de dizer assim: olha, um dia ele vai se converter. Não vai, irmãos, é muito difícil. Nós acompanhamos por esses 13 anos de pastorado, mais 23 anos que eu sou convertido, muitos casamentos que não deram certo. Alguém vai ter que pagar a conta. Porque as coisas do mundo só têm um único objetivo: te desviar da presença e da herança do Pai.
É por isso que o mais jovem vira e diz: pai, me dá parte da minha herança. A herança era dele? A herança era Era tudo do pai. Por quê? Porque o pai estava vivo. Quando é que nós passamos a herança para os nossos filhos? Quando a gente morre. Sabe o que aquele mais novo estava dizendo? Olha, as coisas lá fora foram mais agradáveis aos meus olhos. Pai, eu não quero mais aquilo que você tem para mim. Me dá o que tenho agora, que pertence a mim, e eu vou embora. É tão interessante porque aquele pai e o filho mais velho continuou produzindo. Quando o mais novo volta, o pai ainda estava lá. O pai ainda estava produzindo lá. Entenda que às vezes a gente fica tão ansioso para as coisas que o mundo está nos oferecendo, que a gente tenta pegar algo de Deus e levar conosco, mas é uma pequena porção. E acontece muito isso, a gente carrega e vai, não, vou dar uma experimentada aqui, daqui a pouco, não, aqui é um ambiente diferente. Experimente isso. E é como você estivesse esgotando essa parte da herança de Deus. Mas é uma bebida, mas toma um cigarrinho aqui, mas é um relacionamento que não é de Deus. E é como se toda hora aquela herança fosse esgotada. Você sabe o que significa pródigo? Ostentador. Você queima aquilo que ainda é presença de Deus na sua vida no mundo. Nós vamos ver vários artistas que eram cristãos, hoje estão desviados. Você vai ver vários pastores que caíram, por quê? Porque queimaram, pegaram somente a parte, e queimaram aquilo que era de herança de Deus sobre a vida deles. Eles preferiram mais as coisas do mundo do que a presença de Deus. Eu achei interessante, não posso falar, né, que a gente está na internet, o nome da figura, mas um influenciador que era cristão e ficou muito famoso, e aí ele virou e disse assim: poxa, depois que eu comecei a ganhar dinheiro, eu abandonei Deus. E essa cantora que toda hora está saindo aí, que agora apareceu mais diferente do que era, se você pegar a foto de antes e depois, você vai ver uma diferença. Aquilo ainda tinha parte da herança. Hoje não tem mais. A gente tem que entender que a única coisa que a gente vai encontrar no mundo é a deteriorização, ou seja, é queimar a última gota da presença que Deus tem em nós. Hebreus 6, capítulo 6, verso 6 e diante, vai dizer assim, olha, aquele que experimentou, né, a presença, ele vai declarar a presença, experimentou a glória, experimentou a presença de Deus e caiu. Dificilmente, ali, em algumas traduções, vai dizer assim, é impossível ser restaurado. Então, irmãos, aquele filho mais novo, ele virou para o pai e disse assim, não quero mais. Você está vivo? Então não quero mais. Não quero mais ficar debaixo da tua presença, debaixo das tuas promessas. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Se você encontrar um jovem desse, muitos vão dizer para você, e diz assim, eu sei o que é melhor. Não, mas vai por aqui, Deus na sua palavra. Não. Eu acho melhor assim. É assim ou não é? Quem nunca encontrou um amigo? Que às vezes você vai falar algo de Deus e vira assim, olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus quer fazer, eu sei, mas eu sou dono da minha vida. Foi aqui que aquele jovem fez. Ele virou e disse assim, pai, não quero mais. Para mim você morreu. Por quê? Eu quero minha herança. Ele não tinha direito à herança. E a Bíblia é tão clara que diz assim, poucos dias depois, que foi só o tempo dele arrumar as coisas, filho. E saiu. E quando sai, aí eu não quero me alongar aqui, porque para mim, maior, né, o personagem principal é o pai. E nós conhecemos a história, ele foi, né, gastou todas as suas economias, daqui a pouco ele estava, e Jesus, ele pega assim, como o povo diz, na jugular. Porque quando ele estava ministrando para os fariseus,
uma coisa que judeu não podia tocar em porco, irmão. Não podia. E ele diz assim, no final de tudo, ele foi cuidar de porcos. Quando Jesus fala isso para os fariseus, é por isso que os fariseus queriam matar. Olha, ele foi cuidar de porcos. O quê? Foi cuidar de porcos. E mais, só quem cuidava de porcos naquela época era escravo. Escravo não andava calçado. E Jesus foi mais além e disse assim, olha, teve uma hora que ele não aguentou a fome, que queria comer as bolotas que jogavam para os porcos comer. Ai, irmãos. Isso aí eu imagino que a multidão estava ali, um já queria, deixa eu pegar ele. Não. Isso foi terrível, Jesus falando. É por isso que quando ele volta, a primeira coisa que o pai faz o quê? Dá uma túnica, coloca um anel e calça as sandálias. Porque ele não é escravo, ele é dono, filho. Mas vamos lá, o segundo personagem, o terceiro personagem, né? Já falei de dois, do pai e do filho mais novo, e agora o filho mais velho. É aquele que tem um olhar para dentro do seu interior. Lembre, o primeiro olha para fora, e o segundo olha para dentro. Ah, pastor, então tá de boa. Não, escute. É aquele que trabalha na obra, é aquele que faz muito na casa do pai, está por muitas vezes na casa do pai, mas está morto espiritualmente. Por quê, pastor? Porque quando ele chega, ele diz ao pai, trabalhei para ti que nem um escravo. E tu não me deste um cabrito. O que ele está fazendo? A mesma coisa que o mais novo. E quanto o mais novo disse na cara do pai, eu não quero que você seja mais meu pai, me dá o que é a parte. O mais velho está dizendo a mesma coisa. Se eu sou um escravo, eu não sou filho. Se eu sou escravo, eu não sou. E ele vira e diz assim, não me dê nenhum cabrito. Eu quero uma parte também, como o outro teve. E aí o pai vira e diz, filho, tudo que eu tenho é teu. E o que quer dizer essa parábola aqui, pastor? Essa parábola está significando sobre relacionamento com Deus. Porque entenda, tanto o mais novo como o mais velho, Deus não queria dar parte. Deus não tem parte da sua glória para nós. Deus não tem parte da salvação para nós. Deus não tem parte do Espírito Santo para nós. Deus quer nos preencher por completo. Deus quer nos fazer uma juventude cheia do Espírito Santo dele. Deus quer nos fazer uma juventude separada que sabe dizer, eu sou livre. E eu acho lindo isso, quando a gente diz que nós somos livres. Sabe por quê? Porque eu sou tão livre que eu posso dizer, eu não preciso beber, não quero beber. Eu sou tão livre porque eu não quero fumar. Eu sou tão livre porque eu não quero ter um relacionamento ilícito. Eu vou contar um pouquinho, aliás, muito por alto. Às vezes, quando a gente está trabalhando num lugar, e você ser é um peso, né, Lipe? É um peso você ser cristão. É um peso, não é para qualquer um. Eu acho que a primeira semana eu virei para Lipe, cheguei para ele, dei um aviso. Disse, olha, cuidado, que aqui é assim, assim, assim. E ele virou para mim, Rafa, poxa, eu entendi, eu vi. Eu disse, sabe por quê? Eu estou há 7 anos, Lipe, me mantendo aqui. Porque eu sei da onde Deus me tirou. E eu sei que Deus não me deu a parte de sua presença. Deus me deu a sua presença por completo. Eu quero ser diferencial. Eu posso dizer assim, mas você é careta, você não sei o quê. Então eu sou. Eu posso ser. Porque tem o Espírito Santo de Deus. Eu acho mais radical um cara ser crente hoje na sociedade do que antigamente, que o povo dizia assim, não, mas você é careta. Não, nós somos radicais.
Vocês não entenderam ainda não que nós somos a diferença do mundo? A Bíblia diz que nós estamos arrodeados de uma nuvem de testemunha, então o mundo nos traz como referência. Desde a minha época lá atrás, minha mãe já dizia assim, eu não quero que você fique crente não, mas tem um vizinho ali, ele é crente, é gente boa ali, você pode ir jogar bola, pode ir na casa dele. Porque nós somos referência. A gente é o diferencial desse mundo. A Bíblia diz o quê? Que nós somos o sal da terra. Para que serve o sal se não for para salgar? Para ser jogado fora. Olha o que a Bíblia diz, não se acende uma vela, uma candeia e bota debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama. Não, se coloca no alto. Todo mundo vai ver a sua vida. E Deus vai resplandecer em você a glória dele. Por muitas vezes nós não vamos precisar pregar em púlpitos e praças. A nossa vida vai pregar. Sabe o que muitos disseram? Ali é o menino de Deus. Eu disse, eu sabia. Por quê? Porque a gente se posiciona. Amém? Vocês estão entendendo? Deus quer te dar o completo. O nosso Pai quer te dar o completo. A gente precisa ser uma geração para viver o melhor de Deus. A promessa do Pai está lá em João capítulo 17, 9. Eu já estou me caminhando para o final. 17, 9 e 10 diz assim, eu rogo por eles, não pelo mundo, mas aqueles que me deste, porque eles são teus. Todas as coisas são minhas, e as tuas coisas são minhas. Todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas. E neles sou glorificado. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, olha, Senhor, Pai, eu rogo por eles. Eles ainda estão no mundo. Mas tudo que o Senhor me deu, eles... Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E tudo que é meu, eu passo para eles. Olha o que Deus está dizendo através desse versículo. Eu tenho tudo para te dar. Eu acho interessante que eu tinha um amigo meu que estava desviado do Evangelho. E ele foi para uma festa. E daqui a pouco uma pessoa ficou lá, possessa. Quando ele estava voltando, ele e mais 2 amigos para casa, e um deles ficou possesso. Aí o outro desesperado, que é isso, que é isso, que é isso? Eu não sei o que é isso. E lá no fundo ele disse assim, poxa, já estou 1 ano e meio desviado do Evangelho. Ele disse, mas eu sei da onde Deus me tirou. E agora eu vou trazer uma força dentro de mim e dizer assim, está repreendido em nome de Jesus. Porque quando a semente é plantada, só nós temos a capacidade de matá-la. Mas se você voltar e olhar os teus passos e dizer, não, peraí, eu sei quando foi que Deus semeou em mim a sua palavra. Agora eu volto os meus passos, como diz Paulo, e caminho no caminho certo. Sabe, irmãos, a gente precisa viver o melhor de Deus. A juventude da Efraim precisa viver o melhor de Deus. Sabe, por muitas vezes já viu aquela pessoa assim, diz assim, pastor, ora por mim. Felipe, ora por mim. Começou falando, Esther? Esther, ora por mim. Aí vai, dá vontade de dizer assim, você não ora por você não, irmão? Aí já orei, aí se chama a pessoa na frente, vem, ora, daqui a pouco no outro domingo ela vem, ora, daqui a pouco no outro domingo ela vem, ora. O que é que ela está parecendo? Ela está parecendo um odre velho. Está furado. Quando Deus derrama na vida dela, ela fura, ela esvazia. Que possamos reter esta presença de Deus. E aqui eu finalizo com um testemunho quando eu tinha 18 anos. Quem tem 18 anos aí? Menos de 18, quem tem? Tá, menos de 18 já inclui, né? 17 para baixo. Teve um que levantou assim, tão envergonhado, disse, pô, pastor, o senhor me quebrou. Mas vamos lá. Eu tinha 18 anos quando eu me converti. Eu não vou contar, apesar de ser muito engraçado a forma que eu me converti, mas eu vou pular, deixar para outra oportunidade. Eu
comecei um estágio de fisioterapia e disse assim, eu vou pegar esse primeiro salário de estagiário, era só comissão, e eu quero pregar Jesus, mas eu quero pregar para 5.000 pessoas. Eu quero dizer que o Senhor é aquele que não me libertou, me salvou, me remiu. Imagine, irmãos. E aí eu cheguei e disse, Senhor, aí passei pela frente do Parque Costa Azul. Quem conhece aquele parque ali? Disse, é aqui, Jesus, é aqui. Não sabia nem alugar som, não sabia nada. Mas eu já tinha tido umas 2 aulas na escola, 3 aulas na escola de missões, porque nós fizemos missões, aí vem o Ministério Coração em Brasas, por 15 anos. E a professora de missões disse assim, quando você quer evangelizar uma pessoa, estude o objetivo, as pessoas, o público que você vai evangelizar. E eu dizia, poxa, eu vim do rock, e Deus me converteu do rock, eu era roqueiro, e disse, peraí, eu tenho que pregar para o roqueiro, porque eu sei o linguajar do roqueiro. E aí eu fui, botei, naquela época a gente não tinha esse negócio de internet para pesquisar no Google, a gente foi perguntando, onde é que tem a comunidade do rock? É ali no Tales de Azevedo, no Costa Azul. Eu disse, pronto, o evento vai ser ali, no Parque Costa Azul. E agora o que é que faz? Vamos alugar som. Aí eu ia no jornal, na época que a gente tinha um jornal, não sei se vocês conhecem. Aí a gente tinha jornal, tá vendo? Ela não sabe o que é jornal, tô falando sério. Às vezes a gente fala assim, jornal, a gente, que é jornal? Jornal, o que é? Orelhão, não sabe, né? Mas vamos lá. Aí no jornal tinha um cara assim, aluga som. Aí fui lá, quanto é? X, aluguei. Aí chamei 5 bandas cristãs de rock. Imagine você fazer na terra do ritmo baiano, para não dizer o nome, aqui, rock, é muita loucura. E aí eu virei e disse assim, chamei 5, olha os nomes, Calibre Santo, Tempos Finais, Banda Ungidos, a mais certinha era minha, Banda Ungidos. E aí a gente foi. Chegou lá, peguei R$10 de cada um, os meninos ralou para vender esses R$10 e colocaram lá. Eu disse, pronto, agora nós vamos juntar aqui e nós vamos fazer um evento. O mesmo cara que alugava o som tinha a iluminação. Tá tudo certo, aí fui agora na Condé. E aí, Filipão? Na Condé. Quando eu cheguei lá na Condé, eu disse, oi, eu sou um crente e eu quero pregar para Jesus. Vocês me liberam para o Parque Costa Azul? A mulher olhou assim, de baixo para cima e disse, o senhor é o quê? Eu disse, sou crente. Eu quero o Parque Costa Azul. Preencha esse formulário aqui, preenchi o formulário. O senhor já tem 18 anos? Eu disse, já. Estava recém-feito 18 anos aí. Pronto, coloquei lá. Resumindo bem, antes de ir, o pessoal da Condé, 2 dias antes, me liga, o senhor já alugou os geradores de energia? Eu disse, gerador de energia? A energia do parque não tem, não? O parque não tem energia. Ah, mas não vai poder ser liberada, não. Só que quando eu fui ver o preço, era gigantesco. Era 3 vezes o valor do que eu tinha gastado. E agora? Eu já tinha mandado o carro passar, o irmão da padaria, conhecido lá, mandou passar um carro de som, ele pagou o carro de som, a noite do rock, vinha e tal, não sei o que, aquele negócio todo. E aí eu disse, e agora, Jesus? Aí o irmão ligou para mim e disse, olha, irmão, saí da igreja aqui, Deus disse para mim que você está precisando falar da palavra dele, sobre ele. O que está acontecendo? Eu disse, olha, irmão, isso. Ele disse, toma um telefone tal de Gerson. Quando eu liguei, era o deputado Gerson Gabriel. Eu disse, olha, eu sou um crente. Mesma coisa. Eu sou um crente que quer pregar sobre Jesus. Assim mesmo. Ele fez, vem aqui no meu gabinete. Cheguei lá, ele nem me atendeu, quem atendeu foi o assessor. O assessor disse, olha, está difícil, a prefeitura está devendo a Coelba. Aí voltei. Na hora que eu voltei, o profeta de novo me ligou e disse assim, meu irmão, vá lá no Parque Costa Azul, ore e diga, Jesus é para ti. Aí eu fui lá, botei a mão e disse, Jesus, que tem a vida aqui sendo salva. Quando eu estou lá orando, o assessor de Gerson me liga e disse assim, está liberado, pode fazer.
Fomos lá quando fizemos, arrumamos tudo, estamos lá dentro, chegamos 1h30 orando com as bandas lá dentro. Daqui a pouco chega o oficial da polícia com a liberação, diz assim: seu Rafael, cadê? Eu levantei a mão, sou eu. Ele olhou de baixo para cima assim: o senhor já tem 18 anos? Eu disse: já. Ele virou assim e disse: você é um irresponsável na minha cara. Você é um irresponsável, maluco. Eu disse: meu Deus, eu vou ser preso. Ele perguntou quando eu tenho 18 anos, está me chamando. Aí ele: você sabe quantas pessoas estão aí fora? Eu disse: não, nós fizemos uma contagem, tem 5.000 pessoas aí. Tem gente fumando maconha lá em cima. Povo tudo com as camisas de preto. Vocês não viram não? Não, como? A gente viu se a gente estava 1h30 lá, dentro, né, orando. Aí eu disse: não vi não, eles só chamam a viatura. Aí eu disse: não se preocupe, é evento de crente. Ele: mas só tem gente com demônio lá assim, na camisa. Aí eu disse: não se preocupe, é assim mesmo. Ele disse: se tiver uma confusão, eu vou prender quem tiver na confusão, eu vou prender você. Aí eu disse: tudo bem. Fomos lá, as bandas tocaram, a banda tocou. A minha deu um problema no som, porque a gente atrasou, choveu um pouco, e a gente foi encolhendo o tempo da mensagem. Aí Deus disse: não. A gente só conseguiu, a minha banda, que era, vamos dizer, a principal, só tocou 2 músicas. Aí quando deu problema, só está liberado o microfone. Eu disse: é agora. Só me lembro o amém. Na hora que eu tento sair, que eu estava de olho fechado, pregando, quando eu tento sair, estou vendo alguém segurando minhas pernas, que era um rapaz. Esse rapaz estava alucinado desde da primeira banda. Ele dançava sozinho na hora dos intervalos da banda, ele ficava dançando sozinho, cheio de droga. Ele pegava nas minhas pernas e dizia assim: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. E é engraçado que a gente não conseguiu uma igreja assim, logo de cara, para apoiar a gente viu uma igreja que era bem as irmãzinhas do coque. E as irmãzinhas chegaram lá e disseram: eu quero que vocês peguem o nome das pessoas que aceitaram Jesus e indiquem a igreja. Elas não tinham nem juventude a igreja. E aí quando chegou lá, a irmãzinha tudo assustada com aqueles caras cabeludos, com aquele negócio de camisa preta. E aí quando fez a fila, foram 415 almas para Jesus. Porque um dia, jovem, alguém poderia dizer: mas vai falar com o fulano de tal, o pastor, peço não sei quem para lhe apoiar. Eu tinha Jesus. Se você entender que Deus quer lhe dar tudo em sua vida, não é somente a parte. Não importa a sua idade. Deus quer fazer através da sua vida. Se coloque de pé. Eu quero orar por você.